Milionário finge coma e ouve confissão chocante de mendiga que transformou sua vida. Rafael sempre foi o clássico cara que tinha tudo. Mansões gigantescas, carros que brilhavam na luz do sol, jantares caros e sapatos italianos que custavam mais que o salário de muita gente. Ele vivia cercado de festas, sorrisos falsos e elogios vazios. Mas no fundo, havia aquele vazio gelado que nenhum dinheiro podia preencher. Cansado da fachada, decidiu colocar em prática um plano tão louco quanto sombrio: fingir um coma em um hospital particular, só para ver quem realmente se importava com ele. No leito branco e impessoal, com tubos conectados ao corpo e o silêncio sepulcral do quarto, Rafael fechou os olhos, fingindo a inconsciência. Mas logo descobriu que não precisava abrir a boca para ouvir o que ninguém tinha coragem de dizer na sua cara. A poucos metros, a enfermeira Mariana rondava o corredor. Vestida com seu uniforme azul já gasto e o rosto marcado por noites mal dormidas e uma vida, Rafael, desperto no seu silêncio, captava tudo. Cada palavra dela era um golpe de verdade e sofrimento. Tem gente aqui que nunca me olhou nos olhos, ela contava, quase num sussurro misturado ao som das máquinas. Então descobri que tem quem prepara para se aproveitar de você. Gente de dentro, da sua própria volta, sabe? A voz dela tremia, e Rafael sentiu o peito apertar, o soco invisível que ninguém espera. Era um plano sujo, arquitetado por aliados e até família, para tirar tudo dele: fortuna, poder, reputação. Mas o que mais doía era o desprezo velado. Aquela confissão vazava lágrimas invisíveis, mesmo para quem não mostrava o rosto. A cada nova frase, a indignação crescia no coração de Rafael. As histórias de Mariana, marcadas por abandono e superação, brotavam como uma luz em seu mundo cinza. Foi ali, naquela madrugada fria, que ele percebeu que nunca havia valorizado nada além das cifras. Nem as pessoas que estiveram ao seu lado, verdadeiras ou falsas. Um trecho da história de Mariana explodiu na mente dele. Um segredo enterrado sobre sua família. Uma dor que cruzava gerações e que ninguém tinha coragem de tocar. Aquilo mexeu com Rafael como uma tempestade. O insignificante brilho do dinheiro parecia fraco demais diante da força das emoções que ele ouvia quase empocado. Ele estava preso entre duas realidades: a de um homem riquíssimo mas vazio, e a de uma mulher que, mesmo na miséria, tinha uma verdade que queimava mais que qualquer fortuna. Quando Rafael finalmente decidiu que era hora de acordar e revelar a farsa, um turbilhão inesperado sacudiu seu mundo. Um golpe estava vindo, uma virada que poderia arruinar tudo. O perigo não era só ele, era a escolha entre enfrentar a verdade e as consequências ou deixar que a história de Mariana tomasse o caminho sozinho, mudando quem ele seria para sempre. Por trás dos corredores silenciosos do hospital, as máscaras. Rafael sentiu o solo fugir debaixo dos pés. E agora? Ficar em silêncio? Confrontar o caos? Ou perder tudo para se encontrar? A pergunta pairava na escuridão do quarto, mais pesada que o próprio ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Rafael se preparava para acordar, uma sensação estranha tomou conta dele.
A adrenalina misturava-se à expectativa num turbilhão dentro do peito. Mas justo nesse momento, um alvoroço começou nos corredores. As vozes altas e as correntes puxadas ecoavam, como se o hospital estivesse agitado por um anúncio de desastre. Um grito cortou a madrugada. Ela morreu! A mendiga Bubeco! A enfermeira Mariana ficou paralisada. Seu olhar foi puxado para o corredor onde a agitação tomava forma. O coração de Rafael congelou. Mariana? O que ela tinha a ver com isso? A cada segundo, a realidade parecia se distorcer. 2 seguranças e um médico passaram apressados, e Rafael percebeu que ele não estava sozinho naquela dor. A confusão tomou corpo. Ele se esforçou para escutar, mas as palavras eram um turbilhão distante. Porém, um nome ecoou em sua mente como um disparo. Ana, a mendiga que tanto havia tocado a vida de Mariana. A mulher que, segundo a enfermeira, tinha um brilho que ninguém na sua vida cheia de riqueza e futilidades jamais poderia entender. Através da máquina de monitoração, os batimentos de Rafael aceleraram. Sua mente girava. Como isso era possível? O que estava acontecendo? Estava buscando respostas quando um médico entrou brusco, arrastando a expressão tensa. Fomos informados que houve o acidente. Perdemos Ana. Tínhamos esperanças de salvá-la, mas não houve tempo. A revelação veio como uma paulada. Rafael ficou sem ar, paralisado. Aquela mulher tinha um impacto tão profundo na vida de Mariana, e agora seu destino chegava ao fim. Mas não foi só isso que abalou Rafael. O médico prosseguiu. Ela alega que antes de falecer, teve uma conversa com Mariana. Contou que uma grande verdade sobre a família de Rafael estava prestes a ser revelada. Um segredo que mudaria tudo. Naquele instante, a sala alienou-se de murmúrios. Rafael, acordado da sua farsa, começou a sentir fissuras se alargando dentro de si. O que poderia ser tão horrendo a ponto de Ana, em seu último suspiro, querer expor? As palavras da mendiga agora eram um fio invisível ligando seu destino ao de Mariana, e a verdade tão esperada pairava no ar como uma sombra. Mariana, em sua agitação, começou a retratar a dor, mas ao mesmo tempo tinha um olhar que mostrava surpresa e uma pontada de medo. O mundo de Rafael estava rodando e ele não sabia mais em quem confiar. Quem poderia ter traído a família dele? Que segredo era este? As interrogações pulsavam na sua mente. Mariana, agora atenta, finalmente se aproximou. A responsabilidade se pesava em seus olhos. Rafael, eu não sabia. Ana não era apenas uma mendiga. Ela tinha um passado com a sua família. Um passado que se entrelaça com o seu. Vocês precisam descobrir a verdade. A tensão era palpável e frenética. Isso era um caos. Um jogo perigoso de revelações e perigos desconhecidos. Rafael sentiu a terra se mover debaixo dos pés. O impacto da realidade estava prestes a colidir com seus planos, as escolhas que ele nunca imaginara que precisaria fazer. Ficar em silêncio era impossível agora. Confrontar a escuridão que se aproximava, revelar a verdade que estava escondida era o único caminho. Mas o que isso significava para ele e para Mariana? As perguntas fervilhavam, e a sala agora ecoava um lamento sombrio. Que mais estava prestes a vir à tona? A verdade era um mistério, e Rafael estava prestes a descobrir que, às vezes, o que se esconde nas sombras pode ser mais devastador do que qualquer riqueza. E o que seria dele, ao final?
O silêncio da sala era pesado, quase palpável. Rafael estava preso em uma enxurrada de emoções, a mente girando como um carrossel descontrolado. O que poderia ser tão devastador a ponto de Ana usar seu último suspiro para revelar algo sobre ele? O olhar de Mariana, agora tenso e preocupado, atravessava seu ser como uma faca afiada. Ele precisava de respostas. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, um toque firme na porta fez todos os olhares se voltarem. Um homem, alto e corpulento, adentrou na sala com uma expressão feroz no rosto. Vestia um terno escuro que parecia ainda mais ameaçador em contraste com o ambiente clínico e impessoal do hospital. A aura de autoridade que emanava dele fez os murmúrios se calarem imediatamente. "Eu sou o advogado de Ana", ele anunciou, a voz imponente, "e venho aqui para garantir que a verdade venha à tona." Rafael franziu a testa confuso. A sala tornou-se um campo de batalha silencioso de olhares desconfiados e perguntas não ditas. O que aquele homem pretendia? Sua família está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Ana teve uma vida cheia de segredos, e esses segredos se entrelaçam com a história da sua família, continuou o advogado, olhando firmemente nos olhos de Rafael. A menção de segredos disparou um frio na espinha de Rafael. O que ele não sabia sobre sua própria linhagem? Mariana parecia hesitante, seu rosto pálido refletindo a gravidade da situação. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, mas o advogado não desviou o olhar. Ana não era apenas uma mendiga, ela era uma parte fundamental da história da sua família. Minha cliente a estimulou a falar, antes que fosse tarde demais. Os batimentos de Rafael dispararam, e ele sentiu um nó se formando em sua garganta. A história da sua família sempre fora envolta em mistérios e falatórios, mas ele nunca pensou que chegaria a um ponto tão sombrio. Qual seria a conexão? O que Ana sabia? Então, como se o universo tivesse decidido testar sua sanidade, o advogado puxou uma pasta debaixo do braço, abrindo-a com um movimento decidido. Clipes e documentos foram apresentados como uma trombeta soando em meio ao silêncio. Fotografias amareladas, recortes de jornal, e entre eles, uma imagem que fez Rafael congelar. Era uma foto antiga de uma mulher, e ao lado dela havia uma criança com a expressão inquieta e olhos que ele reconhecia. Era ele. "Essa é a sua mãe. E essa mulher ao lado dela é Ana." Elas eram amigas. Mais do que isso, elas tinham uma ligação secreta que poderia vir à tona e mudar tudo o que você acredita saber, disse o advogado com um leve sorriso, mas seus olhos transmitiram a urgência da situação. Um sentimento de pânico tomou conta de Rafael. Uma mistura de raiva e confusão se formou dentro dele como uma tempestade. Como ele nunca soube disso? O que mais estava escondido? Pressionou as palmas contra o rosto, as imagens virando um borrão diante de seus olhos. As cores da sua vida estavam agora retratadas em tons de dúvida e traumas. Qual era a verdade que Ana levava consigo até o fim? Mariana se aproximou, um misto de preocupação e esperança. "Rafael, precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar isso morrer com Ana. Você precisa entender a ligação que isso tudo tem com você." As palavras dela ressoaram profundamente, mas a tensão estava insuportável. O que mais ele não sabia? Um segredo devastador, capaz de transformar tudo, estava à espreita nas sombras. Agora, Rafael sentia a pressão crescente, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E enquanto um novo ciclo de revelações se desenrolava, uma sirene soou ao longe,
num lamento agudo que se aproximava. Rafael olhou para Mariana e para o advogado, o coração batendo em um ritmo frenético. A verdade poderia destruir tudo o que ele conhecia. Mas o que aconteceria se ele não a descobrisse a tempo? E dentro desse turbilhão de confusões, a pergunta ecoava em sua mente, mais aterradora do que tudo. Quem realmente ele era? O silêncio da sala era pesado, quase palpável. Rafael estava preso em uma enxurrada de emoções, a mente girando como um carrossel descontrolado. O advogado observava as reações, seus olhos frios examinando cada um deles. Rafael sentia como se uma tempestade estivesse prestes a desabar, e a dúvida o corroía. O que mais Ana sabia? Nesse instante de tensão, a porta se abriu com um impacto inesperado. O enfermeiro entrou apressado, seu rosto pálido e preocupado. Ele respirou fundo antes de falar. Desculpem interromper, mas a situação aqui no hospital está próxima de uma emergência. A área de trauma está sobrecarregada. Rafael prendeu a respiração. O que mais poderia acontecer? Antes que o enfermeiro pudesse terminar, um grito agudo ecoou do corredor. Alguém chame segurança! Ele está aqui! O chão parecia tremer sob os pés de Rafael. O advogado virou-se rapidamente, o semblante alterado. Em um segundo, a porta se abriu novamente e um homem alto, com um olhar ameaçador, fez sua entrada. Ele era magro, com um ar de quem havia caminhado longas distâncias em um tempo muito curto. Eu venho para buscar a verdade, ele gritou. A voz alta o suficiente para que todos na sala caíssem em um silêncio chocado. Rafael sentiu seu coração disparar. Quem era esse homem? Ele se aproximou com passos firmes, ignorando as expressões de espanto. Ana não pode ser deixada assim. A verdade precisa ser revelada. Ele olhou nos olhos de cada um, fixando-se em Rafael por um tempo que parecia eterno. Rafael sentiu um calafrio percorrer a espinha. Você conhece Ana? Sussurrou Mariana, a incredulidade estampada no rosto. O homem balançou a cabeça. Então, como se tivesse se libertado de uma corrente invisível, começou a falar. Ana era mais do que uma mendiga. Ela era uma guardiã da sua verdade, Rafael. A verdade que sua família tem tentado esconder por gerações. A sala parecia ter sido banhada por um frio portante. Rafael não conseguia processar. O que esse homem sabia? A tensão na sala era palpável e enquanto todos absorviam as palavras dele, uma sirene soou ao longe, misturando-se à atmosfera já caótica. Um dia, em um momento de desespero, Ana me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu revelaria tudo. Você precisa saber. Você não é quem você pensa que é. O homem deu um passo à frente, seus olhos ardendo como brasas. Você é, nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu. A luz na sala começou a piscar e, de repente, uma explosão ecoou de fora, fazendo o prédio tremer. Todo mundo pulou e um grito de pânico se espalhou. Rafael, atordoado, mal conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem parecia ter encontrado o momento certo para proferir aquele segredo aterrador. Você é um herdeiro de uma história obscura, Rafael. O que eles tentaram esconder de você a vida toda, o seu nome não é apenas uma marca de sua família. É uma maldição. O pânico tomou conta da sala. E o advogado, que antes parecia tão confiante, agora se encolhia, olhando ao redor como se esperasse algo terrível. Rafael sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Herdeiro? Maldição? Como isso era possível? As lembranças de sua infância. Pessoas que lhe amava e os segredos que não conhecia. Tudo começou a se fundir em um turbilhão de imagens.
Mariana pegou o braço de Rafael, seus olhos cheios de preocupação. Rafael, temos que sair daqui, agora! A urgência na voz dela era palpável e Rafael sabia que não podiam ficar mais um instante naquele lugar. Enquanto o caos se desenrolava, Rafael lançou um olhar para o advogado, que agora estava paralisado, e sentiu como se estivesse nas profundezas de um labirinto sem saída. O homem misterioso começou a se afastar, gesticulando para que eles o seguissem. Se você não descobrir a verdade agora, será tarde demais, ele gritou, desaparecendo na confusão. Rafael hesitou. Ele sabia que algo cruel e devastador estava prestes a ser revelado, algo que mudaria tudo. Havia um mundo inteiro de segredos do lado de fora, e eles precisavam encontrar a verdade antes que fosse tarde. Um nó se formou em sua garganta. A reação final estava prestes a acontecer. E agora? O que realmente estava em jogo? E a verdade teria um preço insuportável? De repente ele percebeu. A escuridão ao seu redor não era apenas um veneno, era a chave para libertá-lo. Rafael estava prestes a seguir o misterioso homem quando uma nova explosão soou, mais forte que a anterior, fazendo o hospital tremer com violência. As luzes falharam e um grito ecoou de dentro da sala. Fogo! Rápido! Todos para fora! O pânico tomou conta. Mariana agarrou a mão de Rafael, a expressão dela misturando medo e urgência. Vamos! Ela gritou, puxando-o em direção à saída. Mas algo nela havia mudado, um brilho nos olhos dela que Rafael não conseguia decifrar. Ele sentiu o coração acelerar enquanto avançavam pelo corredor. O som de sirene se aproximava e o cheiro de fumaça começava a tesar no ar. Ao redor, as pessoas corriam, gritando, buscando a saída. Rafael olhou para trás. O advogado ainda estava na sala, olhando fixamente para o homem que tinha feito a revelação, como se estivesse maravilhado por algo mais que não podiam entender. O homem passou por ele, puxando um pedaço de papel amarelado do bolso. Você precisa ver isso depois, ele gritou para Rafael. Mas a confusão era tanta que as palavras pareceram ecoar numa distante realidade. Rafael estava prestes a gritar algo em resposta, mas Mariana o puxou mais forte. Não podemos ficar aqui. E ele a seguia, perdido na tempestade de pensamentos e emoções. O que mais Ana sabia? O que estava prestes a ser revelado? Tudo parecia se desfazer ao redor e ele só queria encontrar um lugar seguro. Finalmente chegaram à saída onde o ar fresco cortava como uma faca. Do lado de fora, o caos se desenrolava. Tudo parecia um pesadelo, as pessoas gritando, os bombeiros lutando contra as chamas que se erguiam atrás deles. Rafael se virou para Mariana e era então que ele viu um brilho na sua mão que segurava um objeto. O que é isso? Ele perguntou. Mas antes que pudesse entender, Mariana abriu a mão, revelando um pequeno colar de pérolas, coberto de fuligem. Era um colar que Rafael reconheceu. Ele havia visto isso em uma foto da sua infância. As memórias voltaram com força. Essa pérola era da minha mãe. A revelação soou como um eco que reverberava na sua mente. Como você a tem? A incredulidade quase o fez tropeçar. Mariana olhou ao redor, como se o próprio mundo estivesse escutando. Ana me deu quando eu estava na rua. Ela disse que era importante, que eu deveria protegê-la. Eu não sabia que era de alguém que você conhecia. A voz dela tremia, e Rafael viu lágrimas apertando os olhos dela. Eu só queria que você soubesse que ela me falou sobre você e sua mãe, sobre como o passado estava ligado ao presente. Mas eu não sabia onde isso ia levar. A adrenalina subia, e Rafael sentia um novo aperto no peito. Afinal, o que mais havia entre eles? O que mais Ana tinha deixado escondido? Um grito agudo cortou o ar,
E ele virou a cabeça para ver o homem que havia feito as revelações, sendo arrastado para longe por um grupo de seguranças. Ele se esforçava para gritar algo, mas as vozes ao seu redor se tornaram uma confusão indistinta. No entanto, uma palavra se destacou para Rafael: verdade. E nesse instante, a verdade parecia um labirinto cheio de sombras. Ele olhou para Mariana, e o terror dela se misturou à sua própria confusão. O que nós estamos perdendo, Mariana? O que mais você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, um novo barulho estremeceu o chão, e uma parte do hospital desabou em meio ao estrondo, o caos escalonando. Os olhos de Mariana se alargaram. Rafael, isso não pode ser coincidência. Pode ser a hora de descobrir a verdade ou enfrentar algo mais terrível. A urgência nas palavras dela o atravessou como uma lanterna na escuridão. Tudo parecia um jogo perigoso e a complexidade das relações entre eles crescia no espaço de segundos. E enquanto a fumaça se espalhava e a sirene soava cada vez mais alto, Rafael sentiu um nó na garganta. O que exatamente Ana havia deixado para ele? O que estava prestes a ser revelado? Qual o preço que eles teriam que pagar? O tremor das paredes ficava mais forte e a verdade, tão próxima, parecia mais distante do que nunca. E no meio da penumbra, a maior dúvida pairava: quem eles realmente eram? E o que isso significava para suas vidas agora? Enquanto a fumaça se entrelaçava no ar e as sirenes continuavam a gritar, Rafael manteve o olhar fixo em Mariana, sua mão tremendo ao segurar o colar. O caos ao redor parecia estar se desdobrando em câmera lenta, como se o universo estivesse tentando, de alguma forma, enfatizar o momento crucial que estava prestes a se desenrolar diante dele. O que mais estava? Ela o arrastou para longe da porta do hospital, em direção a um canto mais seguro. Precisamos nos afastar daqui. Mas o peso do colar em sua mão estava mais pesado que nunca. Ele olhou de volta, buscando o homem que havia feito as revelações sobre sua herança, mas ele já havia desaparecido na multidão. Então, um estrondo alto se elevou, como um trovão subterrâneo. O chão sob seus pés tremeu novamente, e Rafael olhou horrorizado conforme as paredes começavam a rachar. Vamos, agora! Mariana insistiu, mas ele não conseguia mover os pés. Algo dentro dele dizia que não podia deixar aquilo para trás. Eu não posso. Eu preciso entender. Rafael gritou, mas Mariana estava desesperada. Essa não é a hora. A vida está em jogo. O medo nos olhos dela era claro e palpável. Ele sentiu seu coração disparar, lutando entre a urgência e a necessidade de descobrir a verdade. Então, do nada, um clarão iluminou a sala e todos pararam por um breve momento. Era como se a realidade estivesse desconstruindo, dando lugar a um novo pesadelo. E, ao mesmo tempo, a fumaça do fogo avançava como um predador faminto. Não havia mais tempo. Rafael se virou para Mariana, vendo o desespero estampado em seu rosto. É aqui que tudo muda, Rafael. A verdade está mais perto do que você imagina. A voz dela estava elevada, carregada de um tipo de energia que ele nunca tinha visto. E naquele instante, ela o puxou para fora, em direção a uma emergência, uma saída que poderia salvá-los. Mas antes que pudessem se distanciar, a parede próxima a eles explodiu em uma chuva de destroços. A pressão os fez cair, e Rafael rolou no chão, sua visão embaçada pela fumaça. Ele se levantou, tentando respirar na névoa sufocante. Mariana! Mariana! Ele a chamou, mas o eco não trouxe resposta. Com o coração descompassado,
Ele se levantou, os olhos procurando freneticamente por ela. Foi então que ele viu. No caos, entre os destroços, o advogado se aproximava, levando consigo a pasta. E aí, um grito cortou o ar, e as palavras que ele proferiu atingiram Rafael como um meteorito. A sua mãe? Você precisa saber a verdade sobre ela. A adrenalina pulsava nas veias de Rafael, e ele se direcionou para o advogado. Que verdade? Ele exigiu, a voz falhando pela fumaça. Seu passado está mais entrelaçado com Ana do que você imagina. Ana, ela não era apenas uma amiga da sua mãe. A afirmação parou o tempo. O que ele estava dizendo? Essa revelação fazia um eco dentro dele, abrindo um abismo de perguntas. Ela era sua irmã. O impacto da palavra irmã soou como um golpe. Rafael caiu de joelhos. O chão agora parecia um deserto sob suas mãos, e tudo em sua vida revirou. As lembranças fluíram. Acontecimentos que ele nunca havia questionado agora se tornavam claros. Irmã? Não, isso não é possível, ele murmurou, atordoado. Naquele instante, um ruído ensurdecedor ecoou e a sala tremeu ainda mais. O advogado estava prestes a ser levado, mas antes ele gritou. A verdade não pode morrer com ela. Descubra antes que seja tarde. Rafael ficou ali, cercado de ruíns e incertezas. O colar quente na mão, mais uma vez representando uma ligação com algo que ele nunca conseguiu entender. E a pergunta ardia em sua mente. O que mais estava escondido? Ficar calado não seria uma opção por muito mais tempo. E o terror que o envolvia questionava tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Ele respirou fundo, decidindo que se era para enfrentar a verdade, ele não faria isso sozinho. Era um caminho escuro, repleto de revelações assustadoras, mas ele precisava saber quem realmente era. E mais importante, o que isso significava para Mariana, para sua vida e para tudo o que estava prestes a acontecer. A fumaça dançava ao seu redor, mas o que aguardava além dela? Rafael estava ali, paralisado, com as palavras do advogado ainda ecoando em seus ouvidos. Irmã? Ele não conseguia acreditar. Algo dentro dele ruiu, deixando em vazio que só fazia aumentar. A fumaça espessa enchia o ar, e a confusão se transformava em um labirinto. Tudo girava. Mariana o puxava, mas a verdade... Ele olhou para o médico que, no meio do caos, ainda havia encontrado a maneira de gritar. A pressão estava crescendo. Rafael, temos que sair agora! Mas a urgência não fazia mais diferença. Ele precisava saber a verdade. Mariana, ele gritou, tentando quebrar o horror com sua própria voz. E que a Ana queria que eu soubesse? O que realmente está acontecendo? Havia uma tempestade de emoções em seu peito. Raiva, desespero, confusão. Justo quando ele achava que entenderia, mais segredos surgiam. O movimento no corredor aumentava e a poeira se misturava com o desespero. De repente, um som ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão, seguida de gritos. Rafael se virou e o horror se intensificou. O que foi isso? A adrenalina subiu. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Mariana gritou. E como ele estava paralisado, o que ele viu fez seu coração parar. Uma figura conhecida estava avançando através da fumaça. Era a enfermeira Mariana, mas não a mesma. Uma sombra se projetava sobre ela, algo sombrio surgindo em seus olhos. Havia um silêncio repentino, e sua voz mudara. Vocês não entendem. Já estou com ela. A declaração fez Rafael esvair-se em confusão. O que ela queria dizer? Ele olhou dentro dos olhos de Mariana, procurando alguma resposta, mas ela parecia uma estranha. As luzes piscaram, e a situação tornou-se ainda mais caótica. Ela está... A voz de Mariana cortou a frase.
Ouvia-se um barulho alto a cada palavra, e tudo à sua volta começava a desmoronar. Rafael percebeu em um flash que não eram apenas rumores. A verdade estava se manifestando ao vivo. Mariana! Ele tentou gritar, mas antes que a pudesse alcançar, as paredes ao redor deles começavam a se romper. Uma parte do hospital explodiu, fazendo telhas e estruturas caírem. O caos era total. Ele não sabia se era o fogo ou a verdade se espalhando, mas sentiu como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Um rosto surgiu entre as chamas. O advogado agora estava alinhado com um homem misterioso, e a expressão dele era de desespero e alívio. Mariana! Ele gritou, mas a voz dela agora ecoava distante. O que aconteceria se eles não saíssem? E então, em um instante dramático, a atmosfera presa de segredos se desfez. O homem caricato que uma vez foi seu aliado e amigo se revelou um traidor. Você nunca foi o que pensou que era, Rafael. Ninguém aqui é. A última frase dele cortou o ar como uma lâmina. Rafael olhou para Mariana. O brilho em seus olhos se transformou em um vazio, como se tudo que ele conhecia estivesse começando a se desfazer. Ela desviou o olhar. Pura negação e dor misturadas. Rafael não era como você pensava. Uma nova explosão. E antes que a realidade pudesse se estabilizar, Rafael viu o colar de pérolas brilhando de maneira sinistra nas mãos de Mariana. Ele percebeu que aquela pérola carregava algo mais. Uma maldição, um segredo, um fardo. Um grito estrondoso lançou os dois para frente, arrastando-os para fora da sala, em meio à fumaça e o eco do desespero. Rafael sentiu que cada passo mais perto trazia novos mistérios, novas verdades surgindo como sombras. Ele não sabia mais em quem acreditar. O que aconteceria a seguir? O que seus laços familiares realmente significavam? E quando ele finalmente alcançou a saída, ofegante e tenso, segurando a mão de Mariana, ele percebeu o sol começando a nascer. Um novo dia, uma nova realidade. Mas será que haveria espaço para perdão ou a verdade? Ele olhou para Mariana, ambos sem respostas, enquanto o futuro se desdobrava em indecisões. O horror se espalhando e os segredos dispostos a emergir. O que realmente os aguardava ali fora? Rafael estava ali, paralisado, com as palavras do advogado ainda ecoando em seus ouvidos. Irmã? Ele não conseguia acreditar. Algo dentro dele ruiu, deixando um vazio que só fazia aumentar. A fumaça espessa enchia o ar, e a confusão se transformava em um labirinto. Tudo girava. Mariana o puxava, mas a verdade parecia uma corrente invisível, segurando-o no lugar. Ele olhou para o médico, que, no meio do caos, ainda havia encontrado a maneira de gritar. A pressão estava crescendo. Rafael, temos que sair agora! Mas a urgência não fazia mais diferença. Ele precisava saber a verdade. Mariana! Ele gritou, tentando quebrar o horror com sua própria voz. O que a Ana queria que eu soubesse? O que realmente está acontecendo? Havia uma tempestade de emoções em seu peito. Raiva, desespero, confusão. Justo quando ele achava que entenderia, mais segredos surgiam. O movimento no corredor aumentava e a poeira se misturava com o desespero. De repente, um som ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão, seguida de gritos. Rafael se virou e o horror se intensificou. O que foi isso? A adrenalina subiu. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Rafael, precisamos ir, agora! Mariana gritou novamente, mas ele estava paralisado. O que ele viu fez seu coração parar. Uma figura conhecida estava avançando através da fumaça. Era a enfermeira Mariana, mas não a mesma.
Uma sombra se projetava sobre ela, algo sombrio surgindo em seus olhos. Havia um silêncio repentino, e sua voz mudara. Vocês não entendem. Já estou com ela. A declaração fez Rafael esvair-se em confusão. O que ela queria dizer? Ele olhou dentro dos olhos de Mariana, procurando alguma resposta, mas ela parecia uma estranha. As luzes piscaram e a situação tornou-se ainda mais caótica. Ela tá... A voz de Mariana cortou a frase. Ouvia-se um barulho alto a cada palavra, e tudo à sua volta começava a desmoronar, um apelo pela realidade. Então, a cena mudaria radicalmente. Um homem surgiu do nada, empurrando o corpo do advogado. A verdade precisa ser revelada, ele gritou, se fazendo ouvir mesmo no meio do caos. Rafael sentiu uma onda de choque. Quem era esse homem? Ele se aproximou rapidamente, tirando um colar que brilhava na luz. Era um colar idêntico ao de pérolas que Rafael segurava. Um giro inesperado na trama. Ana me entregou isso antes do acidente, o homem anunciou, e seus olhos penetraram os de Rafael. Ela disse que você precisava saber. Isso pode te salvar. À medida que o homem falava, as peças começaram a se encaixar e uma sensação de pavor o dominou. Salvamento de quê? Rafael perguntou, o coração acelerando. Ele viu Mariana se afastar, tentando ignorar o que estava acontecendo. O desconforto estava crescendo entre eles. Do seu passado, da maldição que ronda sua família. Você precisa entender, Rafael. Fomos enganados. A afirmação soou como um disparo, mas o homem não parou. Ele revelou a verdade, desmontando a realidade que Rafael conhecia. Você não é apenas o herdeiro. Há algo mais, algo que conecta sua família a Ana e a mim. Nós éramos parte de algo maior. Nós e maligno, ele explicou, olhando ao redor, como se as sombras fossem capazes de ouvir. Rafael mal conseguiu compreender. No instante seguinte, outra explosão ecoou, fazendo o chão tremer novamente. A fumaça começou a envelopar a sala, e em meio ao alarmado caos e os gritos, a verdade veio à tona. Pai dela! É o seu pai que está envolvido. Ele é a razão do que aconteceu com Ana. As palavras cortaram como uma faca. A revelação paralisou Rafael. O choque reverberava no ar. Seu pai? Ele queria gritar, mas não havia palavras. O peso da revelação o esmagou. Mariana, agora pálida como papel, se virou, percebendo a gravidade da situação. O que você está dizendo? Não, isso não pode ser verdade. A dor na voz dela era palpável, mas a confusão não era mais sua. Era um abismo de desespero. O colar, Ana, ela me disse que a verdade estava presa entre vocês dois, naquele momento. O homem continuou, mas Rafael não conseguia mais processar. As paredes estremeceram novamente. O mundo estava desmoronando. E enquanto esses segredos horrendos emergiam, ele sentiu que a linha entre o que era real e o que era fantasia estava se desfazendo. Eu não posso acreditar. Olhou para Mariana, buscando conforto, mas encontrando apenas um abismo de dor. O que mais estava escondido sob a superfície desse inferno? E enquanto tudo à sua volta explodia, Rafael se deu conta de que a verdade não era o que ele esperava. A declaração do homem interligava suas vidas de uma maneira que ele jamais imaginou. Aquilo mudaria tudo. E sim, muito mais estava prestes a vir à tona enquanto os segredos se desnudavam. Ele e Mariana estavam fadados a seguir seus destinos entremeados por mentiras e revelações. Mas o relógio estava correndo. E o que viria a seguir
poderia ser mais devastador do que qualquer um deles poderia suportar. Rafael estava ali, paralisado, com as palavras do advogado ainda ecoando em seus ouvidos. Irmã, ele não sentiu. Algo dentro dele ruiu, deixando um vazio que só fazia aumentar. A fumaça espessa enchia o ar e a confusão se transformava em um labirinto. Tudo girava. Mariana o puxava, mas a verdade parecia uma corrente invisível, segurando-o no lugar. Ele olhou para o médico que, no meio do caos, ainda havia encontrado a maneira de gritar. A pressão estava crescendo. Rafael, temos que sair agora! Mas a urgência não fazia mais diferença. Ele precisava saber a verdade. Mariana! Ele gritou, tentando quebrar o horror com sua própria voz. O que a Ana queria que eu soubesse? O que realmente está acontecendo? Havia uma tempestade de emoções em seu peito. Raiva, desespero, confusão. Justo quando ele achava que entenderia, mais segredos surgiam. O movimento no corredor aumentava e a poeira se misturava com o desespero. De repente, um som ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão, seguida de gritos. Rafael se virou e o horror se intensificou. O que foi isso? A adrenalina subiu. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Rafael, precisamos ir agora! Mariana gritou novamente, mas ele estava paralisado. O que ele viu fez seu coração parar. Uma figura conhecida estava avançando através da fumaça. Era a enfermeira Mariana, mas não a mesma. Uma sombra se projetava sobre ela, algo sombrio surgindo em seus olhos. Havia um silêncio repentino e sua voz mudara. Vocês não entendem! Já estou com ela! A declaração fez Rafael esvair-se em confusão. O que ela queria dizer? Ele olhou dentro dos olhos de Mariana, procurando alguma resposta. Mas ela parecia uma estranha. As luzes piscaram e a situação tornou-se ainda mais caótica. Ela está... A voz de Mariana cortou a frase. Ouvia-se um barulho alto a cada palavra. E tudo à sua volta começava a desmoronar. Um apelo pela realidade. Então, a cena mudaria radicalmente. Neste momento de tensão extrema, uma nova explosão irrompeu e uma grande nuvem de fumaça tomou conta do corredor. Rafael mal teve tempo de se cobrir com a mão. Quando a fumosidade se dissipou, ele viu algo que deixou seu coração na garganta. Ana, a mendiga que havia tocado a vida de Mariana, estava de pé diante deles. Mas algo era profundamente errado. Seu olhar era vazio, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Vocês não devem estar aqui. Não estão prontas para a verdade, disse Ana. Sua voz carregava um tom distante e perdido. As palavras dela reverberaram na mente de Rafael como um eco aterrador. Ela se aproximou, arrastando os pés como um fantasma. Tudo o que você pensou que sabia está prestes a ser destruído. Mariana estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas Ana recuou, um brilho sombrio nos olhos. Não faça isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo. As luzes começaram a piscar novamente, como se o próprio hospital estivesse tremendo de medo. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele não entendia. O que Ana queria dizer? O que estava por trás de suas palavras enigmáticas? Ana, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Ele não se continha. A verdade gritava dentro dele. Foi então que Ana revelou um colar, idêntico ao que Rafael segurava com força. A verdade está com você. Você sempre soube, mas não quis ver. A intensidade em sua voz fez com que o ar ficasse escasso. Sua mãe, Rafael, ela não era quem você pensa.
Um frio percorreu a espinha de Rafael. O chão parecia tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A dúvida crescia como uma tempestade. Ele olhou para Mariana, mas ela estava paralisada, como se estivesse sendo consumida pela revelação. Nossa ligação, Ana prosseguiu, não é apenas de amizade. Somos família. As palavras caíram como um peso. Uma atração surgia entre eles. Um laço que desafiava a lógica. Como assim? A confusão tomou conta dele. Então, como um raio, Ana gritou. E a verdadeira traidora está mais perto do que você imagina. Neste instante, a realidade pareceu desmoronar. O chão sob seus pés se abriu e Rafael sentiu que o mundo à sua volta começava a se desintegrar. Ele olhou para Mariana, buscando respostas, mas a expressão dela estava perdida em um mar de choque. A veracidade não está apenas em quem você é, mas em quem você poderia ter sido. A última palavra de Ana ecoou pelo corredor, e a sala ficou em silêncio, agora envolta em um vazio aterrador. Rafael olhou para o colar de pérolas em sua mão e sentiu a realidade se desmanchar à sua frente. A verdade era um abismo. O que mais estava oculto? Qual o preço que ele pagaria por descobrir a essência do seu passado e dos laços que o ligavam a Ana e Mariana? Justamente quando ele pensou que a verdade havia sido revelada, a situação se tornava mais obscura. E enquanto a fumaça os envolvia, Rafael percebeu que talvez enfrentar o que estava por vir seria mais aterrador do que qualquer explosão. E quando a luz piscou novamente e a nuvem de caos o cercou, Rafael se viu diante da escolha que poderia mudar tudo. O que ele faria agora que seus laços familiares estavam ameaçados por sombras do passado? O pânico gerou um silêncio ensurdecedor. Rafael não sabia o que fazer. A revelação de Ana pendia no ar como uma lâmina, cortando seu coração em pedaços. Ele olhou para Mariana. Os olhos dela estavam cheios de perguntas, mas a afirmação de Ana deixara um rastro de terror em seus corações. Não pode ser, ele murmurou, mas Ana prosseguiu. Sua presença carregava uma urgência quase sobrenatural. A verdade está à espreita, Rafael, sua mãe. Ela escondeu muito de você. O que estou dizendo pode quebrar o que você acredita, mas a verdade é seu único caminho para a liberdade. As paredes tremiam e Rafael notou as primeiras fagulhas do fogo dançando nas bordas da sala. Mariana puxou sua mão e uma onda de adrenalina fez seu corpo reagir. Precisamos sair. Mas Rafael hesitou. As palavras de Ana o prendiam. Por favor, me diga mais. O que você quer dizer com isso? Ana deu um passo à frente, e o desespero em seu olhar o atingiu como um soco. Você precisa escolher o que é mais importante, proteger suas memórias ou enfrentar quem você realmente é. O tempo está se esgotando. Então, um grito cortou o ar. Saiam, o hospital está em colapso! O caos irrompeu e tudo parecia desmoronar ao redor deles. O calor começou a se intensificar e a fumaça já envolvia seus corpos. Ainda é tempo! Gritou Ana. E Rafael percebeu que aquelas eram suas últimas palavras. Ele tomou um fôlego, entendendo que Ana estava ali para fazer algo mais. Se você não descobrir a verdade agora, nunca o fará. O grito dela se misturou ao som do desabamento das estruturas. Eu não vou deixar você aqui, Rafael gritou, a dor apertando seu peito. Mas Ana sorriu, um sorriso triste, como se finalmente tivesse um propósito. Vá, a verdade é um peso, mas carregá-la pode ser a sua luz. Não se esqueça de mim, de quem sou para você. E com isso ela desapareceu na fumaça que começava a engolir o corredor. Mariana puxou Rafael e ele finalmente cedeu,
correndo com ela em direção à saída. Mas ele não conseguia esquecer as palavras de Ana. Elas dançavam em sua mente como uma sombra. Uma responsabilidade esperava por ele: descobrir quem realmente era e o legado que lhe cabia. Quando finalmente chegaram ao ar fresco do lado de fora, sentiu seu coração acelerar. O hospital atrás deles fumaciava e a angustiante sensação de perda pairava. Ele se virou para Mariana, que também estava em estado de choque. O que fazemos agora? Agora precisamos enfrentar a verdade. Ela respondeu, os olhos brilhando de uma determinação nova. Rafael a olhou e viu que, apesar do pavor, havia uma chama de esperança. Ele sabia que a jornada não terminara. E sim, estava apenas começando. Enquanto as chamas se elevavam atrás deles, uma nova vida começava para ambos. Não sabiam o que o futuro reservava, mas a sombra do passado começaria a ser iluminada pela busca por respostas. Ele se voltaria para ela, de cabeça erguida. Vamos descobrir juntos. Com corações pulsantes e um destino incerto, eles partiram. Fatos ainda se entrelaçavam em sombras, e a história de Rafael estava apenas no início de um novo capítulo. E você, amigo, está pronto para a próxima aventura? Então, não fique parado. Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar este canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. Escreva nos comentários sua reação e o que achou sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte dessa comunidade.